Sim, muito bem, gente. Então, hoje, começando o nosso curso EN de segundo semestre, nesta primeira aula, vou explicar um pouquinho para vocês alguns aspectos relacionados a desenvolvimento do curso e, posteriormente, envio no grupo também as orientações para envio de texto, desenvolvimento, né, desses pontos de dúvidas que são um pouquinho mais sobre questões burocráticas em si. Mandarei lá no grupo para vocês, mas também vou explicar rapidamente aqui. Bom, as nossas aulas, elas são semanais, né? Estamos iniciando nessa semana, considerando, né, o pós-resultado eu aguardei um pouquinho para que vocês tivessem o tempo de observar, né, a questão do resultado, evolução, enfim, né, processos ligados a esse contexto. Esse curso, então, ele é direcionado a UEM, nós trabalhamos os gêneros textuais, tanto do vestibular quanto do PAS. As aulas ao vivo, elas são sempre relacionadas aos textos da lista, né? Eu tenho uma previsão de cronograma para trabalhar com vocês, então a gente inicia agora em agosto e vamos até o final do ano, né? A gente fecha o ano com o vestibular lá em dezembro. E diante das provas, conforme forem acontecendo, provas do PAS, no caso, que é um pouquinho antes, né, o período de provas do PAS, a gente direciono vocês também no processo de orientação, revisão, tá? Bem, o nosso curso, então, ele é um curso que inclui debates temáticos, discussões teóricas, toda semana tema novo, normalmente 2 semanas, perdão, 2 propostas por semana. Nesta primeira eu coloquei uma só, porque é uma semana de aquecimento, né? Nós estamos retomando as atividades, estou iniciando o curso de segundo semestre, e aí, a partir da próxima aula, já 2 produções toda semana, para que vocês possam ter um bom ritmo de produção nesse contexto, né, semanal de preparação. Bom, não sei se vocês sabem, quem estava no curso no primeiro semestre, a gente teve uma aprovação em medicina na UEM, da nossa turma, o Lucas Massucato, ele foi aluno aprovado em médio UEM, então estamos aí com o pé quente, né? Quem sabe que venham mais aprovações, mais resultados positivos para esse semestre, muitas notas boas, foi um semestre de notas bem legais. Vou falar um pouquinho também desse processo de correção da UEM aos poucos, para que a gente não fique aqui no início só falando, né, da prova que passou. E ainda, voltando um pouquinho em aspectos burocráticos e assuntos gerais, né, nessa primeira aula, bom, normalmente as redações, elas são enviadas por um e-mail, eu tenho para vocês um e-mail no qual eu destino, né, as redações, eu peço para vocês enviarem lá. Por quê? Porque no e-mail eu consigo melhor controle em relação ao recebimento desses textos e dou as devolutivas também por meio desse e-mail. Então, posteriormente, mando para vocês, para que a gente consiga se organizar. Toda semana o material em slide com as propostas, direcionamento, encaminho aqui, para que a gente vá com isso se organizando. Em relação a questões também que vocês tenham de dúvida, depois me mandem se tiverem algum ponto que vocês queiram esclarecer, queiram perguntar, por favor, mandem, é sempre um prazer, né, poder também esclarecer pontos que fiquem duvidosos para vocês. Bem, a gente começa hoje falando já de desenvolvimento. Eu trouxe a listinha da UEM para a gente conversar um pouquinho sobre aspectos gerais, né? Então, assim, e tema para desenvolvimento já dessa proposição diagnóstica. Bem, nós temos, como eu falei para vocês, aqui na turma, alunos que são direcionados ao vestibular e alunos que são direcionados às etapas do curso PAS, e também a gente tem alunos que fazem os dois, tanto vestibular quanto PAS,
né? Então, nesse início, a gente começa falando, né, de um modo um pouquinho mais abrangente, justamente por quê? Porque a gente aborda o que é possível e como é possível cair. A lista do vestibular, hoje, ela contempla 5 variações de produção. Dessas 5 variações, aqui tivemos cobrada por último, nessa prova agora do vestibular de inverno, foi a resposta argumentativa, que a propósito, né, gente, a UEM gosta muito de resposta argumentativa, então estamos aí na esperança, né, de que eles mudem a cobrança da resposta no próximo, que não venha, talvez é a mesma cobrança, ou para alguns, talvez, né, não sei a opinião de vocês, talvez vocês vão dizer assim, eu quero mais a resposta, porque a resposta está dando certo. É muito variado esse processo, né? Então, a gente tem as 5 possíveis cobranças, resposta, carta de solicitação, artigos de opinião, carta aberta, comentário de postagens. Dessa lista, então, trabalhamos todos mais de uma vez, muito mais de uma vez. Eu vou mandar para vocês um cronograma com a quantia de aulas e uma breve noção de planejamento, para que vocês consigam também ter uma noção, né, de quando é que são cobrados, quando que eu vou trabalhar cada um dos gêneros dessa nossa sequência. Esse curso, então, ele inclui parte teórica, desenvolvimento temático, correções, eu que faço as correções, não são terceirizadas, não são correções de IA. Então, assim, a IA não chegou nessa parte, né? Eu continuo com a nossa principal meta, que é desenvolver de uma forma mais pertinente, mais cuidadosa possível, né? Essa questão da correção, respeitando o estilo de correção, o estilo de cobrança lá da prova. E hoje a gente começa falando do gênero resposta argumentativa, né? Então, nosso primeiro gênero de trabalho é a resposta. Fica aberto aqui, gente, o chat para vocês poderem mandar dúvidas que eventualmente vocês tenham, tá? Então, né, tenham atenção a esse ponto, caso queiram, fica aberta a possibilidade, tá bom? Podem mandar, se vocês quiserem, durante a aula, dúvidas, pontos que vocês queiram aqui. Vamos lá, gente. Então, falando um pouquinho agora de construção de texto, né? Bom, olha só, né? A professora fala assim, começou e não se apresentou. Tem muito aluno que é aluno novo aqui na nossa turma. Breve apresentação, foi falando de tudo, não falei. Gente, sou professora, né, Fran, sou professora de redação e trabalho com redação há 24 anos, faz um tempinho já. Muito trabalho, né, muitas histórias. Eu digo que o professor de curso pré-vestibular, que trabalha com preparação, a gente acaba se envolvendo muito com as histórias de vocês, torce junto, chora porque passa, abraça quando falta um pouquinho e, né, quando falta muito, porque as expectativas elas são muito variáveis nesses contextos. Trabalho em Maringá, para quem é de fora, eu sou de Maringá, trabalho presencialmente em Maringá, Londrina, Umuarama e Marialva, e aqui no online tenho cursos, além desse da UEM, que vocês estão acompanhando, curso de dissertação, também curso federal e curso para a UEL. Então, são 4 frentes, né, de desenvolvimento. Essas frentes de desenvolvimento estão em trâmite. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma orientação sobre os outros cursos, depois me mandem também. Eu trabalho, como eu falei para vocês, há muito tempo com esse contexto de vestibular, então estamos aqui, de modo geral, com qual objetivo? Levar vocês a um processo, né, de superação e de melhor apresentação da escrita. Tomara que seja um semestre muito produtivo e que a gente consiga, junto, alcançar esses objetivos de vocês. Eu citei o Lucas, mas, assim, para além do Lucas, nós tivemos outras aprovações, uma série de notas muito boas nesse primeiro semestre, e se você está entrando agora, não era aluno, quer mandar a redação que você fez para entender melhor o processo, pode mandar.
alguns de vocês que me mandaram, podem mandar de novo, porque no período de recebimento dos espelhos da UEM, assim, gente, virou uma confusão, né, de mensagens, agora está um pouco mais estabilizado. Manda de novo que eu faço a avaliação, explico onde foram os pontos de avaliação para vocês. Muito bem, estudantes, vamos em frente, né? Fala, chega de relatório, professora, a gente quer escrever, estamos ávidos por escrita. Bom, vou pôr aqui um comando, eu trouxe hoje um comando, como eu disse, de resposta argumentativa, e a intenção realmente era trazer nessa primeira aula um gênero que fosse esse último cobrado, para que a gente consiga, a partir disso, estabelecer assim, compreensão da produção, compreensão da proposta. E aí, coloquei aqui para vocês, espera aí, gente, cadê o meu comando, Franciele? Socorro, Deus. Professora, fala assim, está perdida no próprio desenvolvimento da proposta. Só um instante, gente, que eu coloquei o comando aqui para vocês. Muito bem. Ó, está aqui na tela, vou ampliar um pouquinho, gostaria que a gente começasse primeiro analisando o comando antes de estrutura, não quero começar com estrutura, quero começar com compreensão de proposta, tá? E aí, a partir disso, a gente discute estrutura. Ó, vou deixar aberto e também vou colocar aqui para vocês no chat para que vocês consigam ler e a gente faça, então, esse processo de análise coletiva. Um minutinho para vocês poderem ler. Então, essa primeira, como eu falei, a primeira aula é um momento para se inteirar realmente de como funciona, como é. Marcos está entrando agora. Marcos está pedindo que horas é a aula mesmo, Pro, e a aula está aqui, Marcos, desculpa. Mas está tudo certo, a gente acabou de começar. Tudo bem, seja bem-vindo. Beleza. Gente, então vamos lá. Lendo o primeiro comando, um minutinho para vocês fazerem essa leitura, uma leitura mais geral. O início é para discutir, então vou ficar quietinha para vocês conseguirem ler e compreender essa parte. Vamos lá. Vamos lá, gente. Muito bem. Então, para essa nossa primeira discussão para desenferrujar um pouquinho, né? Eu digo que nos retornos de curso, de aula, início de semestre, eu gosto sempre de fazer uma provocação. A gente não passa todo o período de recesso escrevendo, né? Então, a primeira redação é natural que ela soe um pouco assim assustadora. Vai talvez acontecer aquela sensação de talvez, não sei se para todos, a dificuldade de produzir, mesmo um texto curtinho, como é o texto da UEM. Então, vamos lá. Nesse comando, temos a seguinte situação de produção. Uma coisa importante para nós voltarmos, né, introduzirmos o nosso processo de escrita, é entender que a UEM, ela trabalha com gêneros textuais. Ó, vou anotando aqui no chat, a gente vai conversando, tá? Então, como a UEM trabalha com gêneros textuais, os gêneros, eles sempre vão trazer situações de comunicação, tá?
Essas situações de comunicação, elas são muito específicas. E aí, por exemplo, eu nunca vou ter um comando exatamente igual a outro. Num histórico de provas, nós temos comandos que são semelhantes, né? Então, se você me disser assim, olha, eu enxergo neste comando um comando parecido com uma outra situação que de repente eu já vi, já li sobre, né? Estudei sobre, considerando a prova da UEM, mas nunca provavelmente com os mesmos elementos, a mesma orientação temática, o mesmo tipo de objetivo. Então, quando nós lemos a totalidade do comando, você é um aluno do ensino médio que recentemente participou de um debate em sua escola sobre a gravidade dos trotes violentos na recepção de calouros nas universidades. Tendo em vista essa situação, a fim de promover um amplo debate entre os alunos que estão se preparando para a universidade, a escola decidiu realizar um fórum virtual, no qual cada estudante deverá manifestar a opinião sobre o seguinte questionamento por meio de uma resposta argumentativa. Em sua opinião, o combate aos trotes violentos na recepção de calouros nas universidades é uma medida importante ou irrelevante? Utilize entre 15 e 22 linhas, não assine seu texto, não deixe linhas em branco entre as linhas escritas. Gente, é claro que essa pergunta ela é muito, muito factual. Eu não espero que vocês digam que é irrelevante. Por isso eu disse que é uma primeira proposta para treino, né? Para destravar um pouquinho a mão, a mentalidade crítica, né? Então, quando a gente pensa na construção desse comando, é importante que você pense nessas questões aqui, ó. Quem é o emissor, tá? Lembrando que o emissor é quem escreve a redação, tá? É importante pensar em qual é o contexto motivador, ou seja, o que motivou ou o que impulsionou a escrita do texto, ou seja, é muito comum você encontrar qual situação. Algo acontece, isso que acontece leva você a uma possível situação de escrita. Claro que são situações fictícias, mas nós vamos levá-las em consideração para a nossa produção. Então, quem é o emissor? Qual é o contexto motivador? O que, que aconteceu que te induziu a escrever esse texto? Também a gente vai levar em consideração onde o nosso texto será veiculado, qual é o suporte de veiculação. Então, onde será escrito barra publicado o nosso texto. Então, é bem importante observar também essa questão sobre onde ele será publicado. Qual é o objetivo do texto? Então, esse texto será escrito com qual objetivo? Isso é bem importante, já vou explanar para vocês com base no comando. E, por fim, qual é a finalidade da escrita deste texto? Bem, todos esses elementos, recapitulando verbalmente e observando que eles estão aqui, então também, né, nós estamos projetando no momento da aula no chat, então a gente precisa pensar em quem é esse emissor, tá? Precisamos pensar em qual é a situação que motivou a escrita da nossa redação, o que induziu, né, a produção desse texto. Então, a gente precisa desse processo bem marcado, acontecendo, trazendo para a nossa discussão esse processo, tá? Então, é muito importante.
qual é o suporte onde o nosso texto vai circular, onde, em que lugar físico, em qual local acontecerá a publicação, e qual é, e aí nesses dois casos finais, né, muito importante também distingui-los, qual é o objetivo, ou seja, eu escrevo para responder, eu escrevo para argumentar sobre, eu escrevo para solicitar, qual é o elemento que direciona a minha produção nessa situação de produção. Então, preciso desse marcador bem estabelecido. E a finalidade, ele é um processo de sequência ao objetivo. Então, é como se eu dissesse, olha, eu vou fazer aula de redação para melhorar minha forma de escrita, a fim de alcançar a nota máxima no vestibular. Então, eu tenho um objetivo e esse objetivo é impulsionado por uma determinada finalidade. Bom, no nosso comando, então, tem todos os elementos, e eu não coloquei aqui a pergunta ainda, porque eu quero comentá-la à parte, né, desse processo. Então, vamos lá. Bem, a gente tem ali qual emissor, então vamos destacando, vocês vão grifando junto, a gente vai fazendo essa marcação. Então, eu tenho primeiro a intenção aqui de grifar que eu sou um aluno do ensino médio. Esse aluno do ensino médio, então, é o nosso papel social, é o nosso perfil social, máscara social, talvez você já ouviu com outro nome, é a mesma coisa, papel social, perfil social, máscara social, entra nesse mesmo processo, então, todos estão relacionados. Outro elemento, o contexto motivador. Olha, então eu disse para vocês que o contexto ele está relacionado a quê? Ao que levou, ao que motivou esse processo. E aqui a gente grifa essa parte, ó. Você participou de um debate em sua escola sobre a gravidade dos trotes violentos na recepção de calouros nas universidades. Então, esse é o contexto motivador. Eu participei, como aluno do ensino médio, de um trote, tá? Esse trote, perdão, participei de um debate, desculpa, sobre a gravidade dos trotes. E aí, nesse debate realizado na escola, então, é que surge a necessidade da escrita do texto. Então, é importante frisar a participação no debate, e esse debate realizado pela escola onde você estuda. Logo em seguida, apareceu a fim de promover um amplo debate entre os alunos. Então, a gente tem uma finalidade, porque a escola quer promover um amplo debate entre os alunos que estão se preparando para a universidade, ou seja, essa é a finalidade, é a fim de promover esse amplo debate que a escola realiza esse exercício de escrita. Então, pede que, por meio de uma resposta argumentativa, cada estudante manifeste a opinião. Então, vocês vão manifestar opinião, vão responder à pergunta que foi apresentada de forma destacada aqui na nossa proposta. Ou seja, eu tenho uma distinção entre o objetivo e a finalidade. Eu vou, a fim de promover um amplo debate, manifestar a minha opinião sobre o questionamento. E aí, responder esse questionamento é a próxima parte que a gente comenta aqui na sequência da nossa aula. Então, vamos lá. Toda vez que nós tivermos uma resposta argumentativa, nós temos que observar que a pergunta, ela se transforma na base temática da produção. O que significa ter a pergunta como base temática da nossa produção?
A pergunta é o limite. Eu não posso transcender a uma discussão que não responda à pergunta. Então, por exemplo, tá, enquanto vocês estão, organizando essa primeira parte, reconhecendo os elementos, o que que seria nesta proposta uma possível situação, gente, de tangenciamento, de distanciamento daquilo que foi perguntado? Quando alguém ouvir o termo tangenciar, já ouviram provavelmente, né? Esse é um termo comum. Quando o professor lê e fala, olha, você tangenciou um dos seus argumentos, o que que significa? Que em um dos seus argumentos, ou já aconteceu inúmeras vezes nos dois, o aluno não desenvolver o que é realmente o ponto central da discussão proposta. E não desenvolver o ponto central da proposta te afasta de uma nota máxima dentro do campo tema. Então, a pergunta essencialmente tem que ser respondida de forma completa. Tangenciar, então vou mandar aqui ó, no chat, é afastar-se do tema solicitado ou retomar esse tema de forma muito superficial. Então, toda vez que alguém é penalizado por conta de tangenciamento, entendam que você não está saindo totalmente da discussão universitários. Trotes universitários, mas talvez você esteja falando da violência como um traço característico no contexto urbano, social, e aí você entra numa discussão sobre violência, e isso é tangenciar. Ele não quer uma discussão generalizada sobre violência. Ele vai querer que você volte na pergunta, responda a pergunta. E voltar na pergunta e responder a pergunta é dizer se o combate aos trotes violentos na recepção de calouros nas universidades é uma medida importante ou irrelevante. Bem, então a gente fala um pouquinho agora de construção, de estrutura. É uma primeira aula, é bem leve a parte estrutural. Eu quero mais ver como vocês estão escrevendo, argumentando, do que propriamente testando habilidades detalhadas da estrutura. Isso a gente vai fazer na próxima semana. Nesse primeiro momento, então, foquem, por favor, na pergunta, nessa parte aqui, ó. Essa parte destacada. Eu quero que vocês pensem se o combate aos trotes violentos na recepção de calouros é uma medida importante ou irrelevante. Bem, todo o contexto basicamente nos leva para qual direcionamento? Para o sim, é uma medida importante. Então, é como se agora a gente fosse listando ideias, porque nós vamos restringir um pouquinho o posicionamento, pensando em construir essa nossa resposta. Então, imagine que você fosse já destacar cada um dos seus argumentos. Quando nós respondemos uma pergunta que é pessoal, como a resposta argumentativa, nós vamos trabalhar com argumentos que também usem primeira pessoa. Então, eu vou pôr, considero importante, retomando base de pergunta, considero importante o combate aos trotes violentos na recepção de calouros, porque e aí isso aqui, gente, não é a introdução do texto. Como eu disse, é um aquecimento para iniciarmos a discussão.
eu cerceei a liberdade de escolha de vocês. Eu já falei que é importante o combate, e eu quero que você me diga por quais possíveis motivos é importante. Nessa sequência do porquê, vocês vão expor por qual razão, então, argumento, vão apresentar mentalmente, pelo menos, depois escrito, né, no texto, por quê, né? Então, por qual razão? Então, essa ação é essencial por qual razão? Vão explicar o processo, vão comprovar. Isso é uma coisa que eu vou falar melhor nas próximas aulas, mas hoje fica já uma primeira dica. Gente, a UEM aceitou nessa última correção exemplos concretos, muita gente citando o caso Orelha. Então, quando falamos de exemplos concretos, nós estamos falando, vou pôr aqui anotado, ó, de algum caso amplamente conhecido, tá? Ou de uma citação adequada e produtiva, bem aplicada ao argumento. A gente vai conversando sobre essa parte na sequência, tá? Bem aplicada ao argumento. E aí é como se a gente já estivesse pensando numa lógica argumentativa, tá? Não é a estrutura do texto fechada, mas é uma lógica argumentativa, como eu falei para vocês, hoje, iniciando de leve. Vamos pensar em porquê, explicação, comprovação, reiteração do posicionamento a partir do repertório. Então, conclusão da ideia a partir, tá? Conclusão da ideia, a partir do repertório ou a partir do exemplo. Então, repito, muitas pessoas no vestibular citaram o caso Orelha para falar de redução da maioridade penal e a banca aceitou como repertório. Então, se for um caso de trote acadêmico que teve amplo conhecimento, foi noticiado, é uma situação que é reconhecida como preocupante, é possível usar isso como referência. Então, eu gostaria agora de ler/ouvir vocês, se alguém preferir verbalmente expor, tudo bem, ou escrevendo, primeiro para que a gente fizesse o quê? Uma lista de possíveis argumentos. Eu não estou dizendo para vocês me escreverem o argumento inteiro, estou aqui pensando em participação para quem está entrando agora. Essa é uma das questões que a gente gosta muito de fazer nas nossas aulas, que é abordagem de discussões de possíveis argumentos, né? Então, queria que vocês pensassem. É essencial porque não vamos pensar no oposto, justo pelo fato de nós termos, digamos assim, um contexto muito focado em inspiração de violência. Isso, gente, nem vou entrar no mérito da discussão ética, formação de valores, mas a gente entraria num debate muito forte sobre questões de trazer uma visão que dá, né, incentivo para a violência. Isis me perguntando quanto à estrutura, posso colocar os exemplos concretos após a conclusão da ideia ou precisa ser antes? O exemplo concreto é bom que fosse antes do período final do argumento. Como eu disse, Isis, hoje eu não entrei ainda no estrutural, mas imagine 4 períodos, só para você ter uma noção mais exata. A ideia, a parte de explicação, comprovação, fechamento a partir dessa ideia. Então, nunca concluir com o repertório direto. A gente vai ver isso mais pontualmente, né, na estruturação na semana que vem. Hoje eu queria esse aquecimento, assim, de argumentação, mas nunca fechar com um argumento seria um lema que a gente carrega nas proposições da UEM, para que ele tenha espaço para ser
devidamente aplicado. O que a UEM faz quando a pessoa termina o parágrafo com repertório? Ela considera como não produtivo, um repertório só meramente citado, não produtivo, ele vai prejudicar você, né? Então, é importante que tenhamos essa situação marcada aí. Bom, quem já pensou, alguém pensou, alguma ideia? Vamos lá. Algum argumento? Para a gente fechar essa lista de ideias, aquecimento, proposta diagnóstica dessa semana, por que que deve ser considerado esse processo, né, de combate uma medida importante? Gente, vamos lá. Alguma ideia? Nenhuma. A Ana dizendo que é algo ligado à preservação da integridade física. Então, a gente pode dizer que existe, né, uma importância do combate, porque preservar a integridade física dos alunos é uma expectativa, considerando que a universidade é um espaço de fomento à educação, formação, né, cidadã, barra conteúdos ligados à formação acadêmica. Então, o combate, porque isso gera preservação da integridade física, é um argumento. O Luiz mandou falando que o conceito de socialização, de Durkheim, onde dá para colocar o trote como parte da socialização, e se ele for violento, pode gerar o isolamento, então uma relação já com o repertório. É muito importante destacar, deixa eu pôr aqui, aproveitando essa participação, esse ponto que o Luiz levantou, eu coloquei entre os textos motivadores uma notícia relativamente recente, falando sobre justamente essa questão da possível penalização, né? Então, uma notícia relativamente recente da agência da Câmara dos Deputados brasileira, então, dizendo que foi aprovado um projeto que obriga as universidades a combaterem trotes violentos e bullying. Então, gente, quando tem um PL, quando tem, né, essa ideia do projeto de lei tramitando, é uma discussão, então proibir torna-se uma obrigação. As instituições devem proibir a prática de trotes violentos, porque são consideradas essas ações parte do processo da lei anti-bullying, né, que é também relativamente recente. E aí, então, isso que o Luiz mandou como sugestão de possível desenvolvimento está correto, por quê? Né? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa proposta. Está correto esse processo pelo fato de gerar, né, nessa situação, a importante ação, que é uma ação de combate por conta desse cenário, que é um cenário que respeita o espaço da educação, da socialização e, por conseguinte, se há traços violentos, impacta por oposição, no lugar de socializar, gera isolamento. Muito bem. O Marcos propõe que isso também envolve a ausência de senso crítico acerca do desafio, então é importante combater, porque para inibir, né, esse processo de violência, então a gente pode explicar que isso se dá pelo fato da ausência de senso crítico acerca desse desafio, então correta também a colocação. Posso pensar de forma geral no quanto um trote violento ele pode, gente, impedir que a pessoa continue estudando. Então, assim, existem fatores realmente sérios nesse sentido sobre, inclusive, a evasão do contexto universitário. Por quê? Por conta da violência. Bem, essa primeira proposta, para fechar um pouquinho essa discussão, né, para vocês poderem organizar o que a gente tem de tarefa, ela é uma proposta diagnóstica. E o que, que é um diagnóstico? Todo início de curso, todo início de semestre, eu faço um momento que é esse aqui. Eu peço uma proposta sem que eu tenha trabalhado estruturação de texto, tá?
sem que eu tenha aprofundado estruturação de texto. E aí, a intenção com isso é justamente que vocês consigam trazer, digamos assim, isso para o contexto de produção, como vocês lembram, né? Então, a intenção não é a avaliação da estrutura, mas a avaliação do entendimento da pergunta, da sua organização sobre o responder, sustentar por quais motivos, mesmo que você erre toda a estrutura, não tem problema. Esse primeiro momento ele é muito importante que seja ao natural, com aquilo que você lembra. Então, se você me falar assim, olha, eu não lembro nada, porque realmente não fiz, não estudo para o UEM há tanto tempo, tranquilo, você vai errar tudo que você tiver que errar para que eu consiga detectar as dificuldades. Eu vou encaminhar no grupo daqui a pouco a orientação para o envio da redação e a folha de produção. É, caso você não tenha impressora, não tenha como imprimir, não é exatamente um problema não ter impresso esse material, desde que você tenha uma folha de redação padrão. Eu só peço cuidado com folha de caderno, porque, gente, a folha de caderno ela é muito diferente, né, do que normalmente você tem de espaço na folha definitiva. Então, eu mando lá, se possível, você usa. Se não der, se você me falar assim, olha, não deu porque eu não tinha essa relação, né, proposta, então a gente usa a folha que você tiver, depois você se organiza e imprime. Mando também, então, onde é que a gente envia, qual é o caminho para o envio, e a gente vai conversando. Semana que vem voltamos com uma dinâmica mais focada em estruturação. Tudo bem? Então, sempre das 7h15 às 8h. Semana que vem mantemos resposta, só que aí eu vou abordar a resposta estruturalmente. Beleza, gente? Uma excelente noite para vocês. Obrigada. Um beijo, nos falamos no grupo. Quem assistiu a aula primeiro, só para entender como é, se tiver algum ponto que queira saber melhor, me manda. Quem já está no grupo, na sequência, mandarei os materiais para vocês poderem se organizar e escrever. Tchau, gente. Boa noite. Até semana que vem. Beijo. Sejam bem-vindos. Que seja um semestre muito produtivo. Tchau, tchau. Até.